O Comitê Chico Mendes ele tem se preparado, porque Chico Mendes, como patrono do meio ambiente, ele não pode não ser protagonista dessa COP que vai acontecer aqui. Juventude Unida! Pela Resex Viva! Juventude Unida! Pela Resex Viva! Juventude Unida! Pela Resex Viva! Meu avô ele liderou uma luta pela demarcação, né, pela reforma agrária dos extrativistas, dos povos da floresta. Meu avô ele foi assassinado há 36 anos. E antes de ele ser assassinado, ele deixou uma carta que ele escreveu em 6 de setembro de 1988, que era uma carta aos jovens do futuro. Então, é muito importante que essa juventude que representa, que carrega o legado dele, que essa juventude ela esteja discutindo esses temas sobre a questão climática, trazendo a adaptação climática, financiamento climático, trazendo licenciamento, né, ambiental como pautas para que esse debate, que eles estejam prontos para participarem de debates como a COP30 ou as próximas COPs que vierem. Essa oficina de juventude que teve aqui, ela foi um conjunto, né, da realização, da finalização de 2 cursos, no qual eu estive presente, que é o Raiz Esportes e o Varadouros na COP30. Essa pré-COP, ela vem de uma série de encontros online, onde a gente abordou com os jovens já o que era uma COP, né? E aí a gente trouxe vários convidados que falaram com eles sobre esses nomes clássicos, o que é o UNFCCC, ONU, então por que existe uma COP, por que os países se unem para falar sobre clima. Então, a gente veio aqui para concretizar, para mostrar um pouco na prática, né? A gente teve todas as aulas teóricas e a gente veio fazer uma espécie de prática, uma simulação do que é realmente uma COP, uma Conferência das Partes, tendo em vista que existe a possibilidade da participação de alguns deles, né, nessa COP que vai ser aqui no Brasil e na Amazônia. A Amazônia, a floresta em si, ela está sendo muito devastada e precisa de ter um olhar diferente, um olhar especial e ter alguém que lute por esses direitos da floresta. Então, não é só floresta em pé. Debaixo dessas florestas mora gente. Então, assim, a gente tem que ter uma visão de futuro para mais na frente a gente poder olhar para os nossos filhos e eles desfrutar daquilo que a gente está desfrutando já, que a gente vem desfrutando, né? Que é um ar puro, ter a natureza para a gente viver dela, né? E tirar os recursos naturais que a gente precisa de dentro da floresta, com ela em pé e ter dignidade de vida morando dentro do território. A reserva é uma conquista, né, do movimento seringueiro aqui do Acre, do movimento social. Nós passamos assim, momentos muito difíceis antes da gente conquistar a reserva, onde a maioria dos seringueiros estavam sendo expulsos, né, desse território. E teve outro grupo que se uniu e lutou e conquistou o território chamado Reserva Extrativista Chico Mendes. Nós sabemos que, em boa parte, os jovens estão perdendo a cultura, né, a nossa cultura de comunidade tradicional, de povo extrativista. E para isso a gente tem que estar buscando, né, com que o jovem reconheça o seu legado, reconheça a sua história e possam fazer o futuro. Entendimento. O nosso intuito sempre é esse, de formar a juventude, de organizar, porque o movimento social em si, tanto das organizações quanto dos sindicatos e associações, ele está muito enfraquecido em questão de juventude. E o coletivo ele vem para isso, ele vem para trazer essa clareza para a juventude do quão é importante estar organizado, né, do quão é importante estar mobilizado. O nosso engajamento e a nossa mobilização hoje em dia é muito pelas redes sociais, né, porque a gente tem as redes sociais que elas nos permitem fazer muitas coisas sem você precisar sair de casa, sem você precisar colocar a sua vida em risco. Então a gente está fazendo muito, e às vezes até timidamente ainda, esse empate defensivo assim, nas redes sociais, atinge muito mais pessoas fazer esse combate pela internet. A Kailane,
que hoje é uma referência aqui na comunidade Dois Irmãos, eu recrutei ela numa atividade que eu fiz aqui nos Dois Irmãos em 2023, que era uma formação que a Cooperac pediu para mim fazer, que era realmente para mostrar para a juventude a importância da organização, né, de estar cooperativado e tal. E nisso eu já coloquei a causa social, que está organizado pelo movimento social, e a Kailane foi uma das pessoas que saiu dessa formação. Então, assim, todos os jovens vão ser engajados? Não vão, mas saindo 1, 2, 3, que conseguem mobilizar os outros da comunidade já é o suficiente. Meu nome é Kailane da Silva Souza, tenho 19 anos, moro no município de Chapuri, na Resex Chico Mendes. Sou da comunidade São João do Iracema, mas sou coordenadora do núcleo de base da comunidade Dois Irmãos, que são comunidades próximas. Sou neta, filha de seringueiro, né? E com o passar do tempo, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a cortar seringa também. E hoje eu e o meu pai, a minha mãe e o meu irmão mais novo, a gente é extrativista. A gente corta seringa e extrai castanha também da floresta. E a gente trabalha com agricultura familiar, né? A gente é pequeno produtor, então a gente planta arroz, feijão, mandioca, faz farinha, enfim. Sou, né, dessa luta, desse meio, né? Eu sou extrativista, mas eu não tinha conhecimento e não me identificava como uma pessoa que está ali na floresta, que está protegendo, né? E como eu acredito que tem muitas pessoas que também são assim como eu já fui, que vivem, né, na floresta, que protegem, que vivem do extrativismo sustentável, mas não têm o conhecimento e não se autoconhecem como essas pessoas que estão ali no território protegendo. Isso tudo começou lá atrás, né? A gente está aqui porque eles começaram lá atrás e a gente pode dizer, não, eu tenho um território para me viver porque eles conquistaram. Então, uma coisa que eu sempre falo é que, obviamente, a gente tem que aproveitar essa evolução, a gente tem que aproveitar os benefícios que a tecnologia nos traz, mas nunca esquecer do que passou, do que ficou, sempre trazer essas raízes e, ao invés de esquecer, ampliar, né, o que já existia, a gente conseguir ampliar com as ferramentas que a gente tem hoje. Vinhamos aqui, a casa a gente olhava para o céu e as estrelas. Tá o talo da paia. O mar todo ao redor de casa. Casa de uma favela que era uma monstra encostada na barraca, do papiro que tinha. Eu tinha um pouco de arroz dentro do paiol e um pouco de milho e uns 4 pés de roça para ali. Para ali, tinha uma cachimbo, até com essa cachimbo. Aí o resto foi nós fazendo devagarzinho, né? Ele era novo, né? Tinha resistência, tinha saúde. Né? Meu trabalho foi seringa mesmo. Trabalhando na seringa, cortando seringa e cortar mais seringa e deixar a borracha na mata quando o camarada ia. Quando tinha muita borracha, ia juntando, botando dentro no saco, quando não aguentava mais levar na mão, jogar nas costas. Aí a água descia, enchia as botas d'água, com aquele sacão embaixo, vinha tombando. Tem muito orgulho dela, porque a bichinha essa hora tá os dois irmãos, já tá no meio do sol. Seringueira, quebradeira de castanha. Quebradeira de castanha, seringueira. Estudou, fez os estudos dela todinho, terminou, graças a Deus. Roçado. Ele foi fazer a faculdade dela. E assim. Aí entrou nesse negócio dos dois irmãos aí, né? Que é só valorizar muito ela, né? Que corta seringa, né? Aí daí já passou pros que já bate fora, né? E voltaram ela, né? Já deram apoio. Sei que, graças a Deus, ela tá indo bem no trabalho dela. Graças a Deus. Ser essa jovem do futuro que meu avô sonhou, né? Sem saber que ele ia ser avô, é uma honra, né? É muito bom eu não me sentir sozinha, porque aí, em momentos como esse, quando eu me encontro com essa juventude,
eu vejo que a gente não está lutando em vão, que tem muita gente que também herdou esse legado de luta, que também faz parte dessa família de Chico Mendes. Meu nome é Kedma da Cruz Oliveira, sou do município de Cruzeiro do Sul, da Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade. Eu sou Jean César, tenho 13 anos, da colocação Boa Vista e do município Chapuri. Wender Galvão e eu sou da Resex Chico Mendes de Rio Branco. Marechal Matur. Brasileia. De Assis Brasil. Porto Walter. Luciana Madureira. Sou Daniel Lima e venho do município de Jordão. Atenção, jovem do futuro. 6 de setembro do ano de 2120, aniversário do primeiro centenário da Revolução Socialista Mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, e que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade. Aqui ficam somente a lembrança de um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem, eu estava sonhando quando escrevi estes acontecimentos, que eu mesmo não verei, mas tenho o prazer de ter sonhado. Chico Mendes.